Compadre Genaro, olha, veja bem. Você que é um caboclo apetrechado de sabença, como eu já disse agora todo, vivido e viajado, você foi uma pessoa que conviveu com os grandes mestres, com Luiz Gonzaga, com Marinês, com esse povo todo, e nós estamos aqui numa festividade. Tu precisa ver Genaro imitando Sivuca, imitando Camarão, imitando Luiz Gonzaga. Esses três tá bom, tá? Não faz isso não. Faz isso não. Tem amigo safado Aí pode, veja rapaz. bem. Não, Aí eu costumo dizer o seguinte, né? Porque esse Vulca, ele foi para a Europa, ficou muitos anos lá, aí ele saiu com uma maneira de tocar daqui e voltou com a mesma maneira, que já não era... O sanfoneiro brasileiro, principalmente o nordestino, ele tem um tocar mais puxado para a sanfonia de oito baixo. Eu digo, aquele tocazinho redondo, né? E o Sivuca não era. Não era aquele puxar arrastado. Camarão. Não, Camarão era engraçado. Camarão era engraçado porque ele conseguia misturar todos e tocar, ele conseguia misturar todos. Era um dominguinho, Agora, de Camarão, não é imitar, o bom dele é dizer uma das coisas que, por exemplo, esse aí foi aluno de Camarão. Foi. Ele deixou essas maravilhas no mundo, ele ensinou muito garoto que hoje estão tocando muito e muito bem. E Camarão tem uma música que, para aquele que quiser aprender sanfona, ele começa com esse forró de Camarão, porque Camarão aqui, sem perceber, ele já ensinou o cara a solar e a acompanhar um cantor. O que ele faz? Não, cadê o mau humor? O mau humor, peraí, o mau humor. Começa com o mau humor, vai lá, passa a cara dele. Ele aqui tá solando, né? Isso ele tá acompanhando, mas se ele ficar em duas notas aqui, ele acompanha qualquer cantor. É só o cara cantar aqui. Ele, sem perceber, ele fez com que o cara aprendendo esse forró, o cara aprende a acompanhar um cantor e aprende ao mesmo tempo a solar. Ele era danado e ele deixou essas maravilhas. Não faz isso não, que hoje eu tô, como diz o Zuzinha lá, hoje eu tô sem inspiração para imitação. Luiz Eu Gonzaga, acho que ele também, Genaro, foi a primeira orquestra de sanfona que Não, foi ele, né, bicho? Tinha a bandinha, né, que ele Bandinha chamava de do bandinha do Camarão. Camarão. Não, o Luiz Gonzaga que foi quem começou tudo isso. Inclusive eu tive que tocar diferente depois, quando surgiu a guitarra no forró, né, porque não existia. Ele tocava, por exemplo, o shot Luiz Gonzaga. E todo sanfoneiro aprendeu a tocar sem abrir muito esse fole, porque a parte mais pesada de uma sanfona é essa parte aqui, que isso é madeira até umas horas. Então, se o cara puxa até aqui, para trazer, cansa o braço. E ele, na sua inteligência, ele... E aqui ele contava a minha história, aqui ele contava aquelas histórias maravilhosas dele, e a sanfona... Depois entrou a guitarra fazendo isso, né? Se fizer junto, a sanfona fizer junto, vai ficar muito igual. Foi aí onde eu entrei com... Que já fica diferente. Aí, veja só, se ele tocava um baião, o baião dele era... Né? Esse era o baião tocado por Luiz Gonzaga. E Dominguinhos, como era? Não, Dominguinhos ele já veio sofisticando a coisa. Como eu disse, né, quando você pega um shot que você toca do jeito Gonzaga, o Dominguinhos já mudou justamente para não ficar em cima dos instrumentos que ele botava, que era guitarra, o baixo. Se Dominguinhos fosse tocar um baião desse aqui, ele já tocava diferente, né? Eu já toco próximo, né, dos dois, mas já saindo uma variante. O Dominguinho tocando baião, ele não sossegava. Ele... O Dominguinho era todo, né, cheio de E sem também, sem contar, Genaro, as influências que tinha também o sanfoneiro. Outro dia a gente conversou sobre isso, e você falando na influência do Luiz Gonzaga na sanfona era do baião da viola. Era. E de Dominguinhos era dos pífanos. Né? Mas aí quando entrava os solos, né? Porque o Gonzaga viveu, eu acho que ele alcançou o tempo dos cabaçais, só sendo. Porque ele fazia um negócio na sanfona, ele fazia... E
Isso é segurando uma nota assim, é coisa de viola de 10 cordas, né? Quando vai cantar, né? Que segura a nota. Já eu e Dominguinho, nós fomos criados numa região que dali de Garanhuns descendo para Alagoas. Eu não fui bem criado porque meu pai me levou para o Rio muito novo, mas até os meus 12 anos eu alcancei muito. Tinha aquelas bandas chamadas Banda Esquenta Mulher, que é as bandas de pífano, né? Aquela região é o que mais dá. E aí ele ouviu muito esse negócio do pífano, né? Isso vem do pífano. Então a gente, quando fazia as músicas, fazia já botando algumas coisinhas de pífano, que a gente viu. Já o Gonzaga não, o Gonzaga foi da viola, né? Ele já não foi pro pífano, ele foi segurando uma nota e solando ao mesmo tempo. Que é aquela Naquele coisa da dia, viola naquele que dia que você estava lá na Ilha do Governador, na casa dele, que ele disse, olha, treina essa violinha aí para de noite. Não, ali ele complicou minha vida. Ele tinha feito a operação lá no Rio, com os médicos lá da Lagoa, no Rio de Janeiro, e ele não podia pegar na sanfona. Aí ele mandou o Chachadinho e o falecido Azulão me buscar. Quando eu chego lá, chegamos lá de tarde, cedo, o negócio era, ele ia tocar para os médicos de noite, e aí ele pegou a sanfona, fez um negócio lá, ele disse, olha, eu queria que de noite você tocasse isso aqui. Quando ele tocou, ele me deixou simplesmente de 30 minutos a 40 minutos para me entender o que ele queria fazer com aquilo, para poder aprender. Ele tinha um negócio de uns fole que só ele, né? Era bem... Porque ele tocou oito baixo, né? Tocou. Eu nunca toquei oito baixo. Então é complicado aquele negócio daqueles fole que eles conseguem fazer. Já um tom feijão. O Não é? Matuto só Agora- aquilo porque não sabe que é difícil. Né? Senão o Matuto não tocava um. Ô, Genaro. Mas o que eu fiz para ele foi deixar ele meio encucado, porque aí eu puxei, eu sabendo das manhas dele, ele estava de frente para os médicos e eu não estava de costa para mim, e aí eu puxei boiadeiro como ele tocava, né? Que ele tocava ligando as notas, né? Que ele fazia. Foi nesse dia que ele disse, eu pensei que era eu. Aí ele olhou para trás e disse, Vote, não sou eu. Pensei que era eu.